Eu postei lá no Instagram um projeto que não virá a ser. Explico. É assim, apresentamos o projeto. E aí a gente entendeu que não é aquilo que o cliente quer. E aí a gente faz o quê? A gente muda. E aí eu perguntei para as pessoinhas, vocês primos inclusive que estão por lá, se vocês queriam ver um pouco desse processo. Por quê? Porque a maioria das pessoas não mostra, mas Mirinha mostra aqui os bastidores, Mirinha conta a verdade. Então, o vídeo de hoje é pra gente falar desse processo criativo. O que acontece? Como é? E acerta de primeira? Não acerta de primeira. Então vamos entender como que funciona esse rolê. Processo criativo de projeto não nasce pronto, gente. Eu sei que você passeando no Instagram, vendo o seu arquiteto favorito, no caso eu, que vocês têm que, né? Vocês estão aqui. Autoestima de milhões! Autoestima de milhões! O arquiteto que você segue lá, que você gosta e tal, mostra lá o projeto e tal, as ideias, como que foi. Parece que é fácil, parece que é rápido, mas não é. Na hora que você pega um papelzinho em branco assim, ó, que aqui tem um desenho, não tá em branco. Mas enfim, quando você pega tá em branco? Então tá. Quando você pega um papel em branco para começar a trabalhar, meu amor, não é tão fácil quanto parece. O que a gente precisa na hora de criar um projeto? A gente precisa do briefing do cliente, ou seja, o que o cliente quer, e a gente precisa de referências. A gente não projeta pra gente, a gente projeta pro cliente. Então o cliente tem que mostrar pra gente o que ele gosta, para que a gente acerte. Às vezes isso é super assertivo e a gente fica super feliz quando a gente realmente faz uma leitura boa daquelas referências e entrega pro cliente aquilo que realmente é a personificação em casa, como é que fala? Coisanificação, arquitetonificação, quando é a arquitetonificação do sonho dele. Isso. Entendeu? Achei que ficou bom. Ficou mais claro agora. Às vezes a gente acerta. Isso ajuda muito quando o cliente também sabe bem o que ele quer, tá? Às vezes a gente acerta de primeira. A gente sempre acerta. A gente sempre acerta. Mas às vezes a gente acerta rápido. Não é o caso do projeto de hoje. O projeto de hoje, a gente tem 3 versões completamente diferentes. E aí a última a gente falou assim, então tá, peraí. Não estão acertando. Então o que a gente tem que fazer para acertar? Vou mostrar para você primeiro a planta, porque a planta não mudou, a planta já estava definida que ia ser essa. Olha só. Então vamos conhecer aqui o nosso espaço. A porta tá aqui, a sala, não sei de onde eu tirei sala. A porta tá aqui, então essa é a entrada do quarto, tá? A gente vai ter uma circulação aqui em volta da cama, em U, ó. A circulação como um todo do quarto vai acontecer principalmente aqui nessa primeira parte, que vai conectar quarto, closet e banheiro que tá aqui que a gente não tá vendo, tá bom? Tá bom. Então essa é a circulação que a gente tem e essa disposição ia se manter independente da versão que a gente criasse esteticamente pro projeto, porque a versão do layout já estava aprovada. Aí o que a gente tem aqui, ó? Uma cama king, a gente tem... Apaguei de novo, gente. Uma cama king, uma mesa de cabeceira de um lado, uma mesa de cabeceira do outro. E aqui na frente a gente vai ter espaço de um rack de TV e uma penteadeira. Então, isso aqui era o básico. Isso já existia do briefing, tá? Então, era isso que ia ter no quarto. Muito bem. Aí a gente foi para a primeira versão. Acompanhe comigo. Primeira versão do projeto... Tascamos um ripadão. Tascamos lá um ripadão com uma cabeceira, uma coisa mais minimalista. Apesar do ripado não ser exatamente minimalista. Mas a gente não tinha muitas informações na cabeceira, tá? Então a gente tinha lá uma cabeceira almofadada com um perfil LED. De um lado a gente colocou abajur e do outro lado a gente colocou um pendente. Do outro lado a gente tinha uma parede bem simples com quadros e na frente o nosso aparador também tinha uma pegada um pouco mais minimalista e mais conectada. O rack... A gente espera, né, primos? A gente espera a crise de riso da Alice. Que eu não sei porquê. Foi só porque eu gaguejei. Você fez uma cara muito engraçada. Agora aqui.
Temos todo o tempo do mundo. Vamos lá. Me controlei, vai. Nessa primeira versão, a gente uniu as coisas. TV tá aqui e penteadeira tá aqui, ó. Então, a gente fez uma peça única que conectava TV e penteadeira. Então, uma bancada só. Abaixo, a gente tinha aqui um armário para apoio aqui da TV e uma prateleira lá em cima pra gente quebrar um pouco essa testona aqui, ó, do painel, tá? Basicamente era isso que a gente tinha. Para a entrada do quarto, pensamos numa porta madeirada e o corredor ali que dá acesso ao banheiro e ao closet, bem simples, com uma iluminação no teto e duas obras ali, dois quadros decorativos. Muito bem, aí os clientes falaram, não é isso não. A gente quer um pouco mais de texturas, a gente quer mais informação. Esse trem tá muito minimalista, não gostamos. Aí a gente fez a versão número 2. Versão número 2 tem uma cabeceira verticalizada. Então a gente tem um pouco mais de informação, um pouco mais de textura. Colocamos a madeira, colocamos o perfil LED descendo na lateral para a gente equilibrar esse espaço aqui, que é o espaço da abertura da porta. Aqui você já vê que a porta mudou, colocamos uma porta clara. E aí a gente trouxe as cores para dentro do espaço nesses tons amadeirados. E aí a gente trouxe um pouco mais de cor para o espaço. O que a gente fez? Aqui onde a gente tinha o corredor, em vez de a gente deixar uma parede mais lisa, sem informação, a gente trouxe esse trabalho de pintura, fazendo uma brincadeira aqui com os quadros. Então a gente trouxe esse tom marsala aqui para essa pintura na parede. O rack continuou com a ideia de unidade entre rack e penteadeira, ó, a gente continua com uma peça só, mas agora a gente trouxe o ripado para cá e no meio do ripado a gente criou os espelhos. Então é isso que a gente está fazendo aqui, ó. O ripado vai se transformando em espelhos, por isso a gente tem essa brincadeira que o espelho começa dentro do ripado. E aqui a gente tem uma iluminação frontal com arandelas no próprio espelho, tá? Ainda tínhamos a versão da prateleira também para quebrar a altura. E aí também não era isso. E aí a gente parou e pensou, bom, já fizemos duas versões completamente diferentes uma da outra e ainda não acertamos. Então o que a gente tem que fazer? Nessa hora, não adianta mais a gente ficar dando murro em ponta de faca. O que a gente faz? Traz o cliente para auxiliar o nosso processo criativo, porque senão a gente não vai acertar nunca. Então o que a gente precisa? Que os clientes tragam mais referências pra gente. E às vezes a gente faz, sabe o que? Faz assim, deleta tudo que você trouxe até agora. Seleciona novas referências, porque aquilo que você já trouxe gerou isso aqui na nossa compreensão e não é isso que vocês querem. Então, vamos começar do zero? Tragam novas referências mais próximas daquilo que vocês esperam. E aí foi isso que eles fizeram. Trouxeram várias referências. A gente fez uma reunião longa para nascer esse projeto aprovado. Demorou um pouquinho. A gente, inclusive, foi o último, eu me lembro perfeitamente. Isso faz um tempinho já, tá? Faz alguns meses. Mas eu me lembro perfeitamente que já estava tudo pronto, faltava só o quarto. E a cliente, e aí, gente, como é que estão as coisas? Eu falei, me dá só mais uns dias que a suíte ainda não nasceu. Mas ela vai nascer. O resto tá pronto, mas vai faltar a suíte. E aí, finalmente, a gente acertou. O que os clientes queriam era uma coisa um pouco mais clássica, um pouco mais refinada do que a gente estava trazendo até então. Então, o que compôs a solução? A gente trouxe um pouco mais de espelho, a gente trouxe um pouco mais de dourados para o projeto, para trazer essa referência. Então, a cabeceira voltou para uma versão mais horizontal como da primeira, mas a gente trabalhou mais com mais informação aqui em cima da cabeceira, com esses perfis dourados, que podem ser perfis em alumínio, podem ser em latão. Latão é muito caro, ficaria lindíssimo. Mas a gente acabou optando pelo alumínio mesmo, nesses perfizinhos. Isso, inclusive, pode comprar pronto, tá? Tem muitas marcas que têm esse perfil pra gente aplicar na parede prontinho. E aí, do outro lado, ó, aqui a parte da iluminação também, um pouco mais clássica. Não era para ter tanta cor, então a gente voltou com uma versão um pouco mais parecida com a da primeira para esse corredor. E
o painel da TV mudou completamente. A gente desconectou o que era o painel de TV com a penteadeira. Então a gente tem agora duas alturas, ó. Uma altura aqui para o móvel da penteadeira, que é a gente faz uma marcação nesse espaço com iluminação e a gente traz para o lado da TV uma linguagem igual, semelhante com a da cabeceira. Então a gente replica essa informação aqui na cabeceira e o móvel embaixo passou a ter alturas diferentes. Com essas alturas a gente criou o volume que os clientes estavam sentindo falta e a gente não precisou mais da prateleira lá em cima porque o espaço se equilibrou. O projeto se equilibrou com as verticalizações que a gente usou. Então, o que eu quero que você entenda? Não é o seu gosto. Aliás, coloca aqui embaixo. Você prefere a versão 1, a 2 ou a 3? A casa, a suíte, é dos clientes. Precisava fazer sentido para eles, precisava encher os olhos deles. E a gente demorou um pouquinho a entender como que é isso, como que era exatamente o que eles queriam. E isso faz parte do processo criativo. Não imaginem que as coisas acontecem da noite para o dia. Recentemente a gente teve um outro caso aqui no escritório que o cliente também ficou um pouco assustado porque ele achou que a primeira versão ia ser a versão perfeita. E a gente não chegou na versão perfeita. Eu precisei conversar com ele, explicar que não é assim, que a gente passa por um processo. E às vezes fica claríssimo num primeiro momento o que o cliente quer, porque ele já tem as coisas muito claras na cabeça. Às vezes a pessoa está também começando a entender os seus próprios gostos. E aí, às vezes, a gente faz uma coisa parecida com aquilo que ele quer, mas ele mesmo muda de ideia. Então, isso faz parte também desse processo de olhar e falar assim, era isso que eu queria, mas eu não gostei tanto não. Vamos repensar. Então, faz parte, tá, gente? É assim mesmo, é um processo, são várias versões até que a gente chegue na versão ideal. Claro que pra gente, quando a gente acerta de primeira, é muito gratificante, é muito melhor lucrativamente para o escritório, mas dentro do nosso orçamento de projeto, a gente inclui 5 mudanças. Então dá para mudar o projeto 5 vezes, é bastante coisa. A gente procura não chegar na 5ª. Então vocês vejam que aqui quando a gente viu que não estávamos no caminho certo, a gente interferiu e falou assim, ok, do jeito que tá, vamos continuar aqui patinando e não vamos chegar a lugar nenhum. E aí a gente toma novas decisões para que a coisa mude. Ficou claro, coração? É um processo. Trabalhar com criatividade não é da noite para o dia. A gente tem que testar, experimentar até a gente chegar na melhor versão para a gente e para o cliente também. Coloca aqui nos comentários se você sabia que era esse rolê, ou se você estava aí enganado, achando que a gente fazia assim. Plim! Olha lá, cliente amor. Próximo! Não é assim, queridinho. Trabalhamos com projetos e não com milagres. Por hoje é só e até a próxima. Tchau! Tchau! É a vinheta. Não sei se você entendeu. Eu acho que eu entendi. A gente mistura ele bastante com o Danoninho, né? Toda vez que eu começo a cantar, eu sempre quero cantar. É mesmo, só que não é. Vira pra cima. Não, mas eu sempre na sequência aqui, ó, vou pro Danoninho. Vai, garota.